aborda um pouco sobre as empresas estatais. As empresas estatais, elas fazem parte da administração indireta. O poder público, ele se compõe, ou a administração pública, como preferem alguns, da administração direta e indireta. Basicamente, a administração direta é composta pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, ou seja, os entes federativos. Quanto à administração indireta, são as autarquias, fundações públicas, essas duas, junto com as associações públicas que têm a natureza jurídica de autarquia, são de caráter público, e as empresas estatais, que é um gênero de onde decorrem a sociedade de economia mista e a empresa pública, ambas com caráter privado, caráter jurídico de pessoa jurídica de direito privado. Com as empresas públicas e sociedade de economia mista, que o Estado ele atua diretamente na economia do país. É um modelo intervencionista do Estado que em tese, para ocorrer apenas de forma excepcional. Tais empresas têm um estatuto jurídico próprio, que a Lei 13.303 ali vai abordar as principais características de cada uma, sendo as mais relevantes a sociedade de economia mista, que tem que adotar uma forma de empresa como sociedade anônima, e a empresa pública tem a liberdade de adotar quaisquer das formas presentes no direito brasileiro para empresas no geral. E ali também, nesse estatuto, se prevê as maneiras de licitar, os procedimentos ou regras específicos para se licitar. E de modo que não se aplica a Lei 14.133, a nova lei de licitações, como essa própria lei prevê em um dos seus dispositivos. Então, tendo dito isto, estas empresas estatais têm algumas peculiaridades em relação aos demais entes da administração indireta, como, por exemplo, a questão da imunidade tributária. A imunidade tributária ela é prevista constitucionalmente com o objetivo de imunizar da ocorrência de impostos e não tributos em geral, salvo engano, mas imunizar dos impostos as entidades, não só os entes federativos, como as autarquias e fundações em regra, de terem a sua autonomia desestabelecida diante de uma provável guerra de impostos e mitiga-se, portanto, preventivamente essa possibilidade. Então, dito isto, existem algumas hipóteses em que a imunidade se aplica, sim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é quando tais entidades elas atuam na economia de maneira a predominantemente fazer imperar os objetivos públicos do Estado, o interesse público, sem concorrência no mercado e até mesmo com o monopólio jurídico de algumas atividades. Então, nesses casos, sim, faria valer a imunidade, se aplicando também conforme entendimento recente do STF, se estendendo, na verdade, o poder de polícia a essas entidades, salvo a ordem de polícia, que é o poder legislativo, o poder de legislar. E, fora isso, essas empresas estatais possuem uma relevante capacidade de intervenção, um relevante papel, melhor dizendo, na sociedade econômica, de maneira que o Estado ele pode, onde houver deficiências a se suprir na economia e se valendo sempre do interesse público, não meramente privado, embora não haja impeditivo que assim seja, né? Conforme a própria Constituição, e contribuir dessa forma ali com a economia do país.